Está escrito, a palavra tem poder. Mas como isso? Como tem? Se Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, e pôs boca, e pôs fala, língua na nossa vida, é porque tem poder. Começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Um texto bem conhecido também, que fala sobre estes passos, que o Evangelho não é uma religião cheia de doutrinas, não pode isso, não posso aquilo, não posso nada. Não, a questão do Evangelho é que ele dá liberdade, mas da melhor maneira, a maneira saudável, a maneira que produz vida para nós. Porque o plano de Deus para o homem é um plano que é para viver o homem eternamente, sem dores, sem as aflições. Não era necessário ter tudo isso que nós estamos passando, mas Deus em sua criação, sendo tão justo, deixou o homem escolher. Então, nós vivemos uma vida de escolhas até hoje. E nós vemos muitas escolhas, né? Não preciso nem falar aqui como que está a situação hoje no nosso mundo que vivemos. Mas Deus, a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que quer dizer isso? Por que o Senhor está falando isso? Por que está escrito isso? Por que Deus teve que dar um filho dele? Por que Deus teve que entrar com algo tão pesado? Porque desde sua criação, o homem errou, escolheu pecar, escolheu as coisas que são erradas. Deus tinha falado, porque você veja, eu estava falando isso com os batizandos, né? Eu falei, o Senhor, ele é tão justo, ele poderia ter feito a gente igual você entrar numa fábrica aí, põe um robozinho e faz conforme você quer, conforme eu quero, não é? E deixa ele, o robô está programado para fazer aquilo. Deus não nos criou como um robô. Deus, ele deu as instruções para nós. Ele deu umas instruções para nós, aleluia. E ele falou assim, olha, este caminho traz vida eterna para você. O que tem na vida eterna? É boa, né? Só você pensar em eternidade, é bom, aleluia. Mas se você for por este lugar aqui, vai morrer. Então Deus sempre mostra, está escrito aqui nas Escrituras, que Deus, de Gênesis e Apocalipse, vem mostrando ao homem o caminho que é direito e as condições. Só que ele nos deixou em livre arbítrio e poder de escolha. Interessante que mesmo quando ele criou no jardim do Éden o homem e a mulher, não havia maldade, que é o pecado. Não havia nada que desagradasse a Deus, ao homem, nada. Eles tinham uma vida de paz. Ele tinha uma vida que ele só administrava as coisas que já estavam ali, que Deus criou. Aleluia. Ele tinha total liberdade, não havia doenças, não havia assaltos, não havia pragas, não havia enfermidades, não havia miséria, não havia loucura, não havia demência humana, não havia nada. Havia o quê? Alegria, paz. O homem era livre para fazer o que ele queria, porque não tinha maldade, Mas Deus, me chama a atenção isso, que Deus deixou a escolha dele, pois ali deixou. Deus, porque a sua palavra fala aqui que Deus, procurando ser tão justo no que ele está fazendo, que de tal forma ele procurou em todo o universo alguém que pudesse julgá-lo e falar, você não vai mudar nunca. É o que você está dando a sua palavra e fazendo, ela vai persistir para sempre. Nunca vai ser mudada. E Deus é imutável. Não achando ninguém, ele jurou por si mesmo. Aleluia. Então, Deus, ele coloca aqui a sua palavra e dá o caminho para que
nós possamos, diante de hoje, depois do pecado, de tantas questões que nós temos, com tantas ideologias, com tantas opções de fonte para saciar esta sede, não é? Que a gente fica confuso, muitas vezes, às vezes quer ficar, vou por aqui, vou por ali, mas qual está sendo o resultado? A gente sabe o real sentido do viver, da nossa existência. Nós podemos contemplar toda a natureza criada por Deus, nós podemos viver, trabalhar, não é, estudar. Hoje sim, tudo Deus ainda colocou aqui, é dom de Deus que o homem trabalhe e goze do fruto do seu salário. Aleluia. No antigo, antes do homem pecar, não tinha isso. O homem trabalhava e administrava. Isso não era sentido de um trabalho que hoje, por causa do pecado, o trabalho se torna penoso. Hoje, por causa da desobediência, nós estamos vivendo coisas que, cada situação, a ganância do homem que sobe tanto, os lucros, não é? O interesse, o poder, tanto que querem, está prejudicando toda a humanidade e levando ela, não é, a uma destruição, a uma calamidade, já anunciada pelo Senhor, porque Ele falou: quando você não fica no caminho que eu coloquei, que este é o caminho, você vai para o outro caminho, você vai para a morte. Para esse você vive, para este aqui vai morrer. Mas Deus, apesar de ter nos dado tanta opção, criou, eu fico pensando, estava falando isso para os batizando, eu fico pensando, eu falo assim, você cria tudo, coloca tudo aqui, põe uma mesa farta, você cuida com tanto carinho, mas você não encontra gratidão. Você não encontra gratidão, reconhecimento. E ainda de aquele que está servindo, te deixa livre para você servir-se. Aleluia. E Deus nos deixou livre para nós gozarmos de toda a sua criação. Aleluia. Deus nos deixou livre para ter a verdadeira paz. Aleluia. E o Evangelho, mesmo quando o homem pecou, e Deus, por sua infinita misericórdia, mostrou com destruições através do primeiro dilúvio que houve na terra, através de Noé, simbolizando tudo que ia acontecer, não é, na terra, a degradação do ser humano, mas Deus vem sempre deixando o seu amor, porque aquele que busca Ele não ficará nessa situação de miséria, não ficará nessa... Quando eu digo miséria, irmãos, não é questão financeira não, miséria na alma. Isso vale para quem tem muito poder aquisitivo, quem não tem, quem tem muito estudo, quem não tem, porque todas essas diferenças, estas coisas se perderam, os seus valores, por causa do pecado que contaminou o homem. Então, o resultado é difícil. Quantos tem filho aqui e fala, poxa, vai, estuda, pega no pé, aí o filho fica bravo, não quer, porque o pai está vendo, seja melhor que eu, não é? Olha, se forma nisso, aconselha, está vendo, mas a gente soa a cabeça, às vezes o filho toma uma outra decisão, a gente vai respeitar, mas vai tá mostrando o caminho, o filho se arrepende lá na frente. Você veja que tudo isto é um ciclo de contaminação que houve do pecado, que é difícil aceitarmos as coisas que nos geram a vida. Porque hoje parece que sobe, depois do pecado, parece que sobe em nós um desejo de que nós somos certos, nós estamos errados, nós não podemos ser diminuídos, não, eu tenho que lutar por isso, é isso que está na minha cabeça, mas o resultado está sendo tantas pessoas deprimidas, violentas, tristes. É o mundo que nós estamos vivendo, as ganâncias. Quem sabe muito, em vez de usar o que sabe muito para ajudar os outros, usa para si mesmo. Quem não sabe nada, fica à mercê. A Bíblia fala que nós ficamos à mercê das autoridades, de quem tem conhecimento, mas nós sabemos, em nome de Jesus, graças a Deus pela sua palavra, que nós não dependemos de reinado de homens aqui, nós dependemos de Deus, porque nós buscando primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor já deixou isso para nós, aleluia, para não temermos
Por que nós oramos pela nossa nação? É necessário orar, mesmo que o governo está horrível, aqui está ruim, lá está ruim, ali está um pouco melhor. Nós precisamos orar porque a mão de Deus ainda nos ameniza muitas coisas, aleluia. Não deixando de ir para o final que já está escrito aqui, onde vai acabar todas estas coisas, e o Senhor vai voltar, vai nos resgatar, onde nós vamos viver novos céus e nova terra, ou seja, voltar ao princípio da criação. Mas este é o Evangelho, na qual Deus deixou leis, caminhos para o homem. A lei não é ruim, ela é boa, mas ela se torna ruim para quem tem pecado, para quem pesa, para quem não se arrepende. A lei é boa para aqueles que vivem na obediência, ela dá direcionamento, ela guia a pessoa. Aleluia. Ela traz vida para a pessoa, evita com que a pessoa cometa erros gravíssimos. Aleluia. Jesus veio cumprir a lei. Por isso o sangue da nova aliança que nós vamos cear hoje, aqui, aleluia, é uma nova aliança na qual o Senhor pagou uma dívida na qual nós não podíamos pagar. Deus, mais uma vez, Ele faz uma nova aliança, estabelecendo pela vida do seu Filho na cruz do Calvário, estabelecida pela vida do seu Filho na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, aleluia, para tirar o peso de uma lei que nós não conseguimos cumprir, aleluia, de uma lei que é boa, mas não cumprida leva à morte. Então Jesus, Deus, Ele arma um plano no seu Filho Jesus, o sangue da nova aliança, e para nós entrarmos nesse reino, o que é necessário? Eu quero compartilhar com você aqui alguém que conhecia todas as leis, chamado Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, aleluia, capítulo 3 do Evangelho de João. Diz assim a partir do verso 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante, nós vemos aqui um homem que é estudado. Quem era Nicodemos? Um fariseu, mas um homem que sabia as leis, estava fazendo parte de um sacerdócio, que cuidava, regia todas as leis, fazia os sacrifícios, não é? Fazia as expiações pelo povo por causa do pecado, estava cumprindo ainda a antiga aliança, mas havia uma resistência, porque Jesus estava fazendo sinais e ele cumpria as leis, mas ele estava mostrando àqueles que não cumpriam que não adianta você saber e você não praticar. Diga comigo, não adianta eu saber e não praticar. Preste atenção, se eu sei, eu pratico, certo? Amém? Não adianta. A gente sabe isso, tem exemplos diversos na vida. Eu não vou praticar uma pilotagem de avião se eu não sei. Agora, se eu sei, aí, bem, eu vou praticar. Eu fiz aquilo para praticar, para pilotar o avião, e eu vou me aperfeiçoar naquilo. A tendência é você aperfeiçoar, assim como Deus, em todo o seu universo, ainda deixou ele formando. Ainda há formações que a gente nem consegue enxergar, mas Deus ainda não parou em sua criação. Aleluia. E Nicodemos sabia das leis, mas ele estava vendo Jesus fazer milagres. Ele estava vendo Jesus trazer uma palavra boa, uma palavra que trazia paz no coração. Mas por causa do pecado, por causa de pessoas que querem aparecer, por causa de pessoas com orgulho no coração, o espírito que está impregnado nela, a contaminação que ela tem no coração, que ela quer ser a maioral, o orgulho próprio, porque Satanás foi expulso dos céus por causa disso, quis se rebelar contra Deus, subiu orgulho no coração dele, surgiu isto, e Deus o expulsou.
E hoje o que nós vemos aqui, Deus nos deixa opções, só que Satanás vem e aproveita esse lado de fraqueza nossa e vai nos enchendo com os pensamentos de orgulhos, de arrogância, de insensibilidade, da falta de um amor ou de um amor interesseiro. Mas por isso que está escrito que o Senhor veio para desfazer as obras do inimigo. Amém, igreja? Aleluia. E Nicodemos, ele estava vendo tudo isso. E aí só que ele fala para mestre, aquilo indignou o coração dele. Assim, impactou o coração dele e indignou, porque ele estava vendo todos os outros fazerem as leis, todos cumprindo, tudo querendo servir a Deus, mas de uma maneira que havia muito pecado, havia muita hipocrisia. Não adianta você ter conhecimento de uma coisa e você não viver aquilo que você tem conhecimento. Quer viver totalmente uma vida naquilo que você acha que é o correto. Porque a Bíblia diz até isso, que o coração do homem é um coração enganoso. Quantas escolhas que nós já fizemos e deram errado. Quantas coisas que nós já fizemos na nossa vida por decisões nossas e tivemos que ter uma colheita assim ruim, cheia de praga, cheia de coisas que não vão para frente, cheia de destruição na nossa vida, coisas que nos amarguram. Então a palavra de Deus está aqui para nos dar o caminho direito, aleluia, para nos dar a direção correta, para que você, mesmo nas decisões que por um deslize você tome, venha colher, mas não venha colher com dor. Porque o que é lindo do Evangelho é um coração humilde, é um coração quebrantado, é um coração que reconhece, um coração que serve, é um coração de serviço, não é um coração que quer ser servido, mas é um coração que serve. E o Evangelho nos mostra isso, Jesus nos mostra isso, coisa que os fariseus sabiam, mas não faziam. O povo judeu sabia, mas não fazia até hoje. Então, aí ele pergunta para Jesus e fala, poxa, e ele tem aqui, e ele, interessante, porque ele viu aqui, ele falou assim, sabe, mestre, nós sabemos que, eu sei que isso que o Senhor faz, ninguém faz se não tiver Deus. Se não tiver Deus. Então Jesus já dá uma resposta para ele, meio que falando assim, já que você viu que eu tenho Deus na minha vida e faço sinais, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém, preste bem atenção, pode entrar ou ver, né? Aqui, ó, ninguém, em verdade vos te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que está falando em ver o reino de Deus. Aleluia. O que Jesus estava respondendo? Se você viu isso, por que você está vendo? A proposta é aberta, mas para enxergar e compreender Deus, você precisa nascer de novo. Só que Nicodemos fala o seguinte, mas deu um parafuso na cabeça dele, ele falou, mas peraí, nascer de novo? Que negócio que é esse? Não é? Que papo é esse? Mas eu já nasci. Não é? Ele falou, o que está querendo dizer? Porque Jesus usava, você vê, né, as coisas, mas ele estava querendo configurar umas coisas aqui. Aleluia. Só que Nicodemos, ele perguntou aqui no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A ponto que Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode, agora ele fala, entrar no reino dos céus. Quando nós nos entregamos a Jesus, abandonamos tudo na nossa vida que é o pecado, resolvemos ter um coração que busca os acertos. Isto é um processo de nascer de novo, é matar a velha natureza. É que pega tudo que deu errado na sua vida, tudo que você vem sofrendo, tudo coisas que estão na tua cabeça, que está te colocando para baixo, te deixando indeciso,
E uma delas que ninguém gosta de pensar, mas e o dia que eu morrer, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Quem nasce de novo vê o reino de Deus e sabe que o Senhor nos criou para viver eternamente. Essa é a promessa de Deus. Aqui agora eu estou de passagem. Aleluia. E ele coloca aqui, nascer de novo. Nicodemos, não é entrar no ventre. Não tem, não vai. Para Deus seria possível? Seria, Deus pode mudar tudo, mas não é essa a ideia. Todos nasceram do pecado e foram destituídos da glória de Deus. Mas para entrar no reino dos céus, o Senhor fala assim, é como você morreu para aquilo e vamos nascer de novo, vamos viver tudo novo. Amém? Você quer a proposta? A proposta para você viver tudo novo está aqui hoje. Entrega a sua vida a mim, confia em mim, crê em mim, eu vou te dar uma nova visão, eu vou trabalhar com você. Deixa eu falar uma coisa aqui, não é lavagem cerebral, como falam, é você, dentro do que você, das suas questões, dentro do que eu estou tendo de questões. Eu lembro quando eu vim para Jesus, muitas coisas, e Deus foi trabalhando. Eu fui curado de teimosias, de muitas coisas que eu não acreditava, mesmo dentro da igreja. Quantas vezes eu via, depois saía, aí não sei o que, fui soberbo, aí tantas coisas que, até um dia que o Senhor tratou comigo, até um dia que eu parei para ouvi-lo. Diga comigo, parar para ouvir. Porque não dá, enquanto você fala e o outro falar junto, era o que eu fazia. Você não escuta. Numa conversa, para você entender, você tem que ouvir. Por isso que a Bíblia fala que ouvir é ouro e falar é prata. Muitos invertem isso, acham que eu falar, não, porque eu estou falando, eu vou arrasar lá, eu vou mandar aqui, eu vou fazer. Não, calma, escuta primeiro. Escuta. Calma, baixa a bola. Aleluia. Sabe que as briguinhas que dá em casa, na família? Um quer falar mais alto que o outro, não chega a lugar nenhum. Só dá violência. Sabe onde chega? Na violência. Sabe onde chega? Em palavras que magoam. Sabe onde chega? Em morte. Por isso que está assim o mundo, porque ninguém ouve. Vai num trânsito aí, não é não? Você falar assim, outro dia eu fui entrar e eu não vi. O cara estava aqui perto, estava no ponto morto, eu não vi. Eu fui baixar o vidro, o cara, eu falei, amigão, desculpa. Eu falei, ei, desculpa, eu não vi você. Dá para entender? A pessoa não consegue ouvir o desculpa. Ela está tão contaminada com ira, com ódio, que ela não consegue ouvir. Porque existe um ego desta contaminação que eu tenho que vencer o próximo, não servir o próximo. O Evangelho fala, eu tenho que ter este ego, servir o próximo. Servir o próximo. Você quer o caminho para ser bem sucedido? Atrair boas obras para você, mas na fé. Porque não é por obras que você é salvo, é a fé em Cristo. Porque o homem, por obras, ele se gloria, ele se gaba todo. E aí ele começa a falar que ele é o justo, ele começa a achar que as coisas são injustas. Deu para entender? Mas quando você tem fé em Deus, e a maior prova de servir é servir aquele que te persegue, aquele que te maltrata. Porque Jesus fez isso na terra. Ele foi maltratado muito, mas ele serviu. Olha Pedro, homem de boca dura, homem difícil, e o Senhor chamou ele para ser o quê? Discípulo. E até o último, mesmo Pedro, porque os discípulos, quando seguiram Jesus, não tinham nascido de novo, ainda não tinham. Precisou Jesus morrer para abrir os olhos. E por isso que eu estava falando para Nicodemos, Nicodemos precisa morrer para abrir os olhos. Primeiro você vê, depois você entra. Não é assim na nossa vida? Você consegue entrar numa porta aí, com tudo escuro? Hein? Sem nenhum breu, nenhuma luz? A porta está sendo aberta todos os dias da nossa vida. O Senhor abre portas, o problema é nós não enxergarmos, porque não paramos para ouvir.
E o diabo é esse que cega a gente, que aproveita essa deixa. Mas o Senhor resolve combater essa deixa nossa, resolve combater as obras de Satanás, para que a vontade de Satanás é que não enxerguem a Deus, e a vontade de Deus é que enxergue, todos enxerguem. Deus não é racista, Deus não é preconceituoso, todos, Ele tem amor para todos, aleluia, mas precisa abrir os olhos. Para abrir os olhos, o que Ele falou, Nicodemos, precisa nascer de novo. Mas de que forma? Em outra, tem aqui essa passagem, você encontra em João, você encontra, né, uma outra versão dizendo: ô Nicodemos, você é sabido de leis, um homem inteligente não entende isso. Até Jesus fala assim: poxa, como é que pode entrar dentro da pessoa, voltar de novo? Não é isso. Mas veja quanto que precisa ouvir, compreender e entender. Mas o Senhor Jesus acha bacana essa atitude, porque Ele está com o coração aberto para entender. E todos que recebem a palavra de Deus de bom coração, você não sai daqui sem ser abençoado. Deus vai te abençoar. A gente assim, ó, eu vim de uma semana assim, de muita tribulação, muitas coisas para decidir, muitos passos a tomar, decisões que eu oro, e às vezes você fica com caminhos alternativos. É a luta que a gente tem todo dia. E isso traz peso para a gente, né, pastor? Traz não é? Quarta-feira eu vim pregar aqui numa luta, rapaz, misericórdia, que até para falar estava difícil. Uma campanha rompendo em fé, que está uma benção. Amém? Ok, depois você pode dar aquele testemunho lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, coisa maravilhosa que aconteceu, uma provisão que o Keber recebeu aí, maravilhosa. Que Deus cuida daqueles que cuidam da obra de Deus. Então, a gente vem com peso assim, sabe? E aí quando eu entro aqui, interessante, eu falo: meu Deus, uma responsabilidade, eu tenho que chegar aqui, tá com cabeça boa, vim correndo do serviço, cheguei aqui em cima do horário, porque foi pego um serviço de última hora aí, eu fui atender, estava longe, na Zona Norte, pegando o trânsito, cheguei aqui, na hora que eu subi aqui, que eu falei: meu Deus, vamos para o culto em nome de Jesus, toquei aqui, já senti o clima, falei: misericórdia. Você entende? Eu falo, e eu quando eu li a palavra em casa, que eu estava falando: Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele falou: querido, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Você vai ministrar isso? Eu falei: oxa, Senhor, Deus ministra para mim. Fala: mais paciência, um pouco mais de paciência. E você fala assim: até quando a paciência? Até quando, meu Deus, eu vou esperar? Eu só falo: calma, espera com paciência. Escuta, como Deus fala assim: olha, escuta, para ouvir, aleluia. E cheguei aqui, fui ministrar a palavra de Deus, mas com, não é, aquele peso, e fui embora. Aí, e eu tinha lido essa palavra, e aquilo alegrou meu coração, tão rápido, antes de eu fazer o último serviço, eu li, aquilo alegrou meu coração, me deu, falei: nossa, o fogo vai descer hoje de uma maneira que só. Mas chegou aqui, você pega ao contrário. Eu dormi com aquilo, fiquei assim, falei: meu Deus do céu, falei: não é possível, Senhor, acho que eu não liberei, para que me perdoa? Não é. É todo momento algo querendo te pôr para baixo, porque quando você sente a presença de Deus, o inimigo não vai lutar. Escuta, você está numa luta de boxe, foi nocauteado, ele vai lutar com você? Não vai, porque você já está lá. Ele só fica assim, se levantar ele vai lá, como você já está meio que nocauteado, sabe quando você quer recuperar, e chega lá, toma mais uma, puf. Quem está preso, não consegue enxergar, fica assim, quer se levantar, mas pum. Talvez hoje você entrou aqui, está ouvindo algo que pode mudar a sua vida, você sabe onde tem que mudar, você fala: talvez a luta é essa, porque o boxeador ele já está lá, você está nocauteado, e aí você quer levantar e você fala: não, eu consigo vencer, eu consigo, olha, está ouvindo uma palavra, não é? Porque quando você, é interessante comparar as coisas, porque quando você é nocauteado, que a gente vê lá nas lutas, já tem o quê? Toda uma equipe que vai socorrer, não é? Vai passar tudo, aquele pano molhado, vai chegar com remédio, vai sarar a cicatriz. É assim, Deus está com essa equipe em cima para que você venha se levantar. Só que quando você quer se levantar, parece que tem alguém que fazendo, pá, vai de novo. Não, você não vai se levantar.
E é um bom sinal, mas se eu ouvir a voz do Senhor, tem uma diferença nessa equipe. O Senhor te põe para cima e você vai para cima. E você vai nocautear o teu adversário. Eu não estou falando em derrotar pessoas humanas. Eu estou falando em combate espiritual. Enquanto o teu opressor que luta aqui, ó, que te contaminou aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, não deixa enxergar. Foi nesse momento que o Senhor estava mostrando para Nicodemos, e Nicodemos resolveu: o Senhor, então como isso é possível? Como é possível então, meu Deus? Falou: Nicodemos, olha uma coisa aqui, ó. Em verdade te digo, quem não nascer da água, vocês se batizam. Qual é o batismo de vocês? Por que se tornou uma tradição e lei? Porque o judeu, você não entra na família dele sem ser batizado. E quando você se batiza? Quando você sabe o que você está fazendo. Você ensina a lei e você cumpre ela. Então, até aí, Jesus, tudo bem. Então, mas qual é o problema? É o problema que vocês não praticam depois. Tem a lei, tem a verdade, mas está fazendo errado, está desagradando a Deus. E existe uma luta na qual não está sendo, né, tá cegando a visão de vocês não estão abrindo a visão. E Deus tem falado através de profetas, só que Jerusalém e Israel faziam o que? Eles mesmos matavam os profetas que ia salvar. Você vê, Moisés, por exemplo, o povo quase apedrejou Moisés, gente. Você vê como é difícil enxergar? Para pensar, 400 anos de escravidão, gente. Você viu o mar se abrir na sua vida? Eu não vi físico. Você viu o cair pão do céu? Eu também não vi ainda. Esse povo viu. Por isso que até os fariseus chegam: ah, Senhor, faz milagre para que eu veja. O Senhor está falando: eu tenho feito, vocês não estão vendo. Se eu faço agora, vocês vão crer? Você entende o que está no coração do ser humano? Você entende? Fala para mim. Hein, pastor? Anda comigo. Vem. Aí você vê que eu estou errando, você quer falar comigo. Não, pastor, eu nunca deixo você. Eu sempre sou arrogante com você. Ah, mas eu só te escuto quando você me elogia. Quando você fala que eu estou certo. Aí é bom. Mas, irmãos, é horrível andar com pessoas que não se dobram, orgulhosas. A pior coisa que tem dentro de casa, graças a Deus, eu não adoto isso na minha casa. Ah, esse filho meu não tem jeito, ele é horrível. Não faça isso. A linguinha, ela é um pequeno membro, o menor do nosso corpo, mas ela inflama tudo. Ela incendeia, ela constrói como ela destrói. Se está difícil, diga: vai ficar bom no nome de Jesus. Esse meu filho, hoje ele está assim, mas amanhã, declara, profetiza, determina, porque a tua palavra tem poder. Está escrito: a palavra tem poder. Mas como isso? Como tem? Se Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, e pôs boca, e pôs fala, língua na nossa vida, é porque tem poder. Que aliás Deus não pegou trator, nem guincho, nem guindaste, nem qualquer outra coisa para colocar a lua. Você vai para cima com guindaste, nem existia. Deus deu ordem na sua palavra, e Ele nos deu a sua palavra. Aleluia. Ele nos deu boca e língua. Amém, irmãos? Aleluia. Eu adoto muito isso, porque como eu trabalho com muito público, é demais. E eu falo: ô bênção de pessoa. Por isso que as pessoas riem comigo, quem não está vendo, falam: nossa, essa é boa, bênção. O cara está pisando na bola. Eu falei: meu, abençoa, melhor do que amaldiçoar. Porque quando eu falo bênção, eu amenizo a ira e a minha justiça, porque eu nasci de novo. Amém? Eu creio no meu novo nascimento. Eu creio. Mas só que existe algo, que é aquilo que eu falei: ninguém luta com quem está deitado, está de pé. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.